Um grupo de comunistas japoneses sequestrou um avião nos anos 70 depois da guerra. Muitas pessoas ficaram insatisfeitas e não estavam contentes com a ideia de que o império capitalista os oprimisse. Por causa disso, iniciaram protestos muito violentos e formaram grupos antigovernamentais. Mas como o Estado tinha mais poder, esse grupo decidiu fazer o que nenhum comunista moderno faria. Eles embarcaram em um avião, o sequestraram para levá-lo à Coreia do Norte, o paraíso dos comunistas nos anos 70. Assim que o voo começou, os comunistas japoneses entraram em ação e tomaram o avião. De alguma forma, eles conseguiram embarcar todo tipo de armas. Os passageiros estavam muito assustados, mas os sequestradores informaram que nada aconteceria com eles se tudo saísse conforme o planejado. Mas se eles não têm um plano B, estão dispostos a sacrificar todos, inclusive a si mesmos? Mas o plano mestre deles tinha muitos erros. Por exemplo, eles não sabiam como chegar à Coreia do Norte, já que esse país cortou relações com os países asiáticos. Os pilotos também não sabiam como chegar lá. Além disso, um dos pilotos informa que, por ser um voo nacional, o avião não tinha muito combustível. Por causa disso, uma das sequestradoras se altera e acaba agredindo o piloto. Mas aqui é revelado que o avião, na verdade, tinha combustível. Eles só disseram isso para pousar em um aeroporto próximo e ganhar tempo. Quando as autoridades japonesas souberam, rapidamente mobilizaram todas as suas tropas, mas os comunistas tinham uma bomba e ameaçaram detoná-la se qualquer equipe se aproximasse. Os altos comandantes queriam recuperar o avião, mesmo que isso custasse algumas vidas, mas o dono da companhia aérea disse que não permitiria isso. Que de forma alguma pode-se perder uma vida, não em seu avião. Mais tarde, descobrimos que os sequestradores, além de serem comunistas, também eram otakus, já que sua maior inspiração era o mangá Ashita no Yu, um mangá muito popular naquela época. Os altos comandantes se cansaram de negociar, então colocaram um avião militar bem na frente para ameaçá-los com um míssil, caso não se rendessem. Mas o piloto não teve coragem de atirar, então no final saiu correndo, como os japoneses não tiveram coragem de fazer nada a respeito. Os coreanos decidem aproveitar isso, por isso chamam o melhor negociador. Ele é ninguém, alguém que estava fora do sistema, trabalhava diretamente com o departamento de inteligência, embora isso fosse uma grande oportunidade. Eles não deveriam se envolver, já que não é um problema da Coreia do Sul, mas os altos escalões dizem a ele que é uma oportunidade única, que não podem desperdiçar. O plano dele era enganar os sequestradores e fazê-los pousar na Coreia do Sul, mas isso era muito arriscado. Já que, se forem descobertos e der errado, ficarão em dívida com os Estados Unidos e com o Japão, por perderem a vida de muitos civis em seu território. Enquanto isso, no avião, os passageiros estavam enfrentando muitos problemas, havia crianças que não paravam e um homem que precisava de atendimento médico. Tudo isso deixava os sequestradores ainda mais alterados. Como eram japoneses, tinham senso de honra e evitavam o sangue de inocentes. Então, eles votam para decidir se liberam os doentes e as crianças. Metade concordou. Mas o chefe diz que no comunismo não existe maioria, não existe classe dominante, então ou todos concordam ou ninguém concorda. Minutos depois, o chefe ordena que eles sejam libertados, já que o comunismo é basicamente uma ditadura. Ninguém pode se opor ao que o líder diz. Por isso, as mulheres, as crianças e alguns homens doentes descem do avião. Depois, o governo os reabastece, mas lhes dá um mapa terrestre para que eles mesmos encontrem o caminho para a Coreia do Norte. Mas isso não fazia parte do plano de ninguém, ele queria fazer um duplo sequestro. Para isso, ele precisava da ajuda de um controlador de tráfego aéreo, aquele que ajuda os pilotos a encontrar as zonas de pouso. O Tenente Su era o melhor nisso. Por isso ninguém o havia escolhido. Ou pelo menos era isso que ele dizia, mas na verdade ele tinha sido escolhido como bode expiatório. Se tudo desse certo, ele seria condecorado e se tornaria um herói, mas se desse errado, ele seria o único responsável e provavelmente seria enviado para a prisão. O Tenente Su era filho de um veterano, seu pai havia perdido as pernas na guerra, mas ganhou um relógio presidencial. Ele sentia muito orgulho do pai e essa era a única chance de conseguir uma medalha ou algo parecido com a honra que seu pai teve. Por causa disso, ele decidiu arriscar tudo e dar o seu melhor, já que é alguém que não tem nada a perder, mas sim muito a ganhar. Enquanto isso, no norte, os altos comandantes estavam mais do que felizes, pois receberiam um avião moderno, também muitas pessoas e, além disso, novos camaradas.
Era como Natal para os comunistas. Para recebê-lo, trouxeram o melhor controlador aéreo do norte. Acontece que os pilotos usariam uma rede de emergência. Nela é possível ouvir tudo, mas só podem se comunicar com os primeiros que apertarem o botão vermelho. Então a batalha será entre o tenente e o controlador aéreo do norte. Quem apertar o botão primeiro será o vencedor. Devido à enorme pressão, o tenente Su queria abandonar a missão, mas ninguém liga para o chefe do departamento de inteligência. Este lhe diz para parar de brincar e começar a trabalhar. O tenente Su sabia que agora só tinha duas opções. Ou fazia o que lhe pediam e tinha sucesso, ou seria declarado traidor da pátria. Por causa disso, o tenente e ninguém entram em acordo, confiando que ele vencerá a batalha ao apertar o botão vermelho. Por isso, eles preparam tudo para a chegada do avião, mas tinha um grande problema. A Força Aérea não sabia disso, por isso enviaram 2 caças para derrubá-los. Os pilotos japoneses informam que não estão armados e que só querem ir para a Coreia do Norte, mas os soldados sul-coreanos ordenam que eles pousem, caso contrário, serão abatidos. O chefe dos sequestradores diz para eles ignorarem esse aviso. No final, nada acontece, os aviões simplesmente recuam, já que atacar um avião japonês provocaria um conflito internacional. Isso deixa os japoneses muito felizes, que até esquecem que estavam sendo sequestrados. Depois, finalmente cruzam o norte. Esse era o momento da verdade. Agora, quem conseguisse se comunicar com os pilotos seria o vencedor. Depois de esperar muito, o tenente So é o vencedor. Ele apertou o botão vermelho 0,00, um segundo antes. Os norte-coreanos, desesperados, acabam com o assistente aéreo e começam a atirar para o alto. Isso para tentar mandar um sinal, mas o tenente So mente para eles e diz que é uma saudação de boas-vindas. Os sequestradores acreditam e começam a comemorar. Enquanto isso, alguém precisa se encarregar de disfarçar o aeroporto para que pareça um aeroporto norte-coreano. Mas para que fique ainda mais realista, ele traz um diretor de cinema para ajudá-lo com o planejamento do cenário. Os altos comandantes ficaram muito satisfeitos com a ideia brilhante. Já que, uma vez que conseguirem derrubar os sequestradores, não só terão salvado vidas, mas também poderão prender 9 criminosos internacionais. Mas se cometessem um único erro, todos os seus esforços seriam em vão. Por isso, mais uma vez, colocam o tenente SO no comando, assim, se algo der errado, simplesmente vão colocar a culpa nele. E já tendo chegado tão longe, o tenente So já não podia dizer não. Por isso, mais uma vez, ele precisa dar o seu melhor. Como tudo estava dando certo, ele se imaginava como o herói do país. Mas logo ele aprenderá que um soldado de baixa patente não tem tanto poder nem tanta sorte. Seu destino basicamente depende dos superiores. O mesmo aconteceu com ninguém. Ele era como um herói nacional. Seu único pecado foi ter nascido no norte. Apesar de ajudar os do sul, nunca recebeu reconhecimento. Mais tarde, tudo estava pronto para a chegada do avião sequestrado. Mas, apesar de terem feito o melhor possível, os detalhes sempre fazem a diferença. Uma das sequestradoras tinha visto a cauda de um avião americano. O tenente SO explica rapidamente que faz parte de um plano secreto para infiltrar soldados norte-coreanos nos Estados Unidos. Os sequestradores quase acreditaram. De repente, eles veem um soldado afro-americano comendo alguns hambúrgueres e não há nada mais americano do que isso. O tenente SO tenta mentir para eles e diz que é da Rússia, que só está praticando para quando chegar aos Estados Unidos. Os sequestradores não sabem se acreditam nele, então decidem perguntar aos soldados. Dom? Ninguém responde direito, depois perguntam ao diretor gordinho. Eles queriam saber se realmente estavam na Coreia do Norte. Ele não sabia mentir. Então, sob pressão, a operação havia fracassado. Isso gera muito desconforto na população. Os próprios cidadãos dizem para darem o que eles querem e mandarem eles para a Coreia do Norte, já que não havia cidadãos sul-coreanos no voo. Por causa disso, os coreanos querem lavar as mãos antes que os japoneses cheguem. Embora o chefe proponha resolver isso e mandar os japoneses para o inferno, quando os japoneses chegam, o chefe rapidamente começa a bajulá-los. E coloca toda a culpa no tenente So, mas para surpresa de todos, os japoneses estavam felizes e agradecem ao tenente So por sua brilhante ideia. Ele diz que foi uma honra, mas que apenas seguiu as ordens do chefe. Por causa disso, todos se abraçam como irmãos ao mesmo tempo. Os sequestradores estavam irritados, por isso pedem para ver quem os enganou.
Como o chefe era um covarde, ele manda o tenente Sou. Ele estava irritado porque o elogiavam quando tudo dava certo e o tratavam como um animal quando dava errado. Ao embarcar no avião, os sequestradores exigem combustível e serem levados à Coreia do Norte, ameaçando matar todos os passageiros caso não sejam atendidos. Dom Ari queria dar a eles o que pediam, já que salvar vidas era mais importante, mas o chefe o agride e diz que a prioridade é ficar bem diante da imprensa internacional. Ao mesmo tempo, o tenente Sou descobre que, além de comunistas, eles são otakus e fãs do mesmo mangá que ele gosta. Ele diz a eles que no final da história o personagem Joe não morre. Isso faz com que a sequestradora fique louca e acabe esfaqueando seu líder. Todo mundo entra em pânico. E agora sim, eles acreditam que são capazes de tudo. O médico do avião diz que não perfurou nenhum órgão vital e que nesse estado ele poderia aguentar no máximo um dia. Os sequestradores dizem a ele que precisam resolver tudo até o meio-dia. Se não os enviarem para a Coreia do Norte, ou se o líder morrer, o avião e todos os passageiros vão explodir. O tenente S.O. informa tudo isso aos seus superiores, mas eles estavam comendo bem tranquilos. Como não são as vidas deles que estão em perigo, eles não se importam. Por causa disso, o tenente Sou começa a entender melhor os comunistas do avião. Ele acha que talvez eles não sejam tão loucos quanto parecem e, em vez de sugerir uma solução, entra no jogo deles. Aos seus superiores, ele comenta que não acredita que eles sejam capazes de explodir o avião. Isso na esperança de que, se algo acontecer, todos eles cairão junto com ele. Donadi decide resolver isso por conta própria, então pede a um amigo jornalista que publique a notícia de que há um cidadão coreano entre os passageiros. Assim, o sentimento da população mudaria e eles exigiriam que o problema fosse resolvido. A notícia claramente era falsa, mas quem se importa com isso? Fizeram o mesmo há alguns meses, quando uma mulher supostamente foi sequestrada por soldados norte-coreanos. Ela e outras vítimas disseram que sofreram todo tipo de torturas, mas tudo isso era mentira. Para fazer com que a população acredite nos políticos, agora eles vão usar esse poder para pressionar o presidente e fazer com que a percepção do povo seja a favor de salvar os passageiros. O plano deles funciona perfeitamente, quase perfeitamente, porque em vez do presidente, foi a primeira-dama quem apareceu. Ela era uma excelente atriz. Por isso, ela parabeniza o tenente S.O. e pune os altos comandantes que sugeriram enviar os passageiros para o norte. Os políticos japoneses e os que restaram da Coreia do Sul queriam confiar na palavra dos sequestradores, mas a primeira-dama diz que nunca se deve confiar em um comunista e que enviar os passageiros para a Coreia do Norte seria condená-los a algo pior do que a morte. Isso faz com que as pessoas fiquem emocionadas e aprovam uma lei para deixá-los ir para o norte desde que libertem os reféns. Mas os sequestradores já não acreditam mais neles e avisam que não vão mais cair em seus enganos. Por causa disso, o tenente S.O. quer se entregar para ganhar mais tempo, mas antes de chegar, ele tropeça. E não, ninguém aproveita isso para fazer sua última jogada. Ele diz ao chefão que precisa voltar ao escritório, pois não quer que ele seja prejudicado se algo der errado. Além disso, ele aproveita e diz ao ministro japonês de mais alto escalão que ele deve se sacrificar pelo seu povo, deve se trocar pelos reféns. Por ser um político de alto escalão e ao ver o quanto o tenente S.O. estava desesperado, os sequestradores aceitaram suas condições. Assim, trocaram uma única pessoa por mais de 50 passageiros, dessa forma, todos saíram ganhando. O tenente S.O. foi reconhecido como um herói e deram uma entrevista para ele, mas ele não podia revelar a verdade. Ele teve que dar a versão que os superiores ordenaram, mas agora ficamos sabendo que o golpista acabou sendo enganado. Os sequestradores não tinham armas. Todas as armas deles eram falsas e de plástico. Intenção de tirar a vida? Nenhum passageiro se não dessem o que eles queriam. O plano B deles era tirar as próprias vidas e culpar de tudo o império capitalista opressor. Devido a esse conflito, os Estados Unidos conseguiram se aproximar da União Soviética e evitar mais conflitos. Por isso, ninguém conta ao tenente Sou que todos vão esquecer que a Coreia do Sul esteve envolvida. Ou seja, sua entrevista será apagada e todo o seu esforço árduo não serviu para absolutamente nada. De ninguém, e apenas alguns poucos saberiam a verdade. O tenente Sou estava decepcionado, queria revelar a verdade ao mundo, mas do ninguém lhe diz que assim é melhor. Apesar de tudo,
ele lhe dá um relógio presidencial e nesse momento o tenente So tem uma revelação. Seu pai não recebeu o relógio presidencial por seu valor, mas sim como um prêmio de consolação para que ficasse calado. No final, os heróis dessa história foram o ministro e os pilotos. Eles receberam os prêmios e todos os aplausos do ninguém. Ele também recebe uma recompensa muito grande. Agora, oficialmente, ele é um cidadão sul-coreano. É assim que termina Good News, ou Boas Notícias em espanhol. Lembre-se que seu amigo pode te chamar de comunista, mas um comunista jamais pode te chamar de amigo. Não leve então a sério, é só uma brincadeira, nenhum extremo é bom, todos os políticos querem a mesma coisa, viver às custas do povo. Espero que tenham gostado do resumo. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo. Nos vemos na próxima história.